cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Olá! Iniciamos então o nosso segundo dia do Congresso Online APECOM Boas Novas para a Família. Ontem nós tivemos aqui um tempo muito especial, mensagem do reverendo Roster, palavra especial do reverendo Roberto Brasileiro, tivemos a palestra com o pastor Amauri, todo o tempo voltado para as boas novas para as nossas famílias. A sabedoria de Deus nos orientando a partir dos nossos relacionamentos familiares e como podemos
viver esses relacionamentos efetivamente para a glória de Deus. E hoje tem muita coisa boa pela frente. Além de ouvirmos mais da banda da IP Alpha e sermos abençoados por esse louvor e com ele podermos adorar o nosso Deus, ouviremos Reverendo Hernandes Dias Lopes, uma mensagem especial, preparada a respeito de família, e também ouviremos Reverendo José Roberto Coelho, hoje secretário nacional do Trabalho da Infância da Igreja Presbiteriana do Brasil, também falando sobre a criação e educação de filhos, ou seja, tem muita coisa boa pela frente. Eu queria convidar você, onde você está, do jeito que você está nesse momento, a me acompanhar em oração, para que nós possamos pedir a bênção da parte de Deus para cada momento, para cada detalhe desse tempo aqui, preparado com muito carinho para você, para as nossas famílias. Deus eterno, Deus de amor, Deus que sonda o nosso coração. Nós pedimos que esse tempo preparado com tanto zelo para que a sua mensagem pudesse chegar até as nossas famílias de maneira a impactá-las e transformá-las, possa ser efetivo, que o Senhor possa transformar vidas e relacionamentos, que o Senhor possa curar famílias enfermas, que o Senhor possa restaurar relacionamentos quebrados, que as orientações da Tua palavra que nós aprenderemos no dia de hoje, de fato, ajudem aqueles que vêm sofrendo, ó Pai, no âmbito da família. Que o Senhor nos dê um novo entendimento, uma nova compreensão. Que o Senhor nos leve a perceber, Deus, que o Senhor é aquele que pode fazer novas todas as coisas e que o Senhor, então, efetivamente possa fazê-las no contexto, no âmbito das nossas famílias. Nós oramos agradecidos, certos de que o Senhor ouve a nossa oração, e nós oramos no nome de Jesus. Assim como ontem, eu gostaria de dizer para você que nos acompanha que todas as vezes que nós realizamos um evento pela APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, no âmbito da IPB, enquanto Igreja Nacional, nós temos encorajado a todos aqueles que acompanham a participarem, contribuírem com os nossos órgãos missionários, com a nossa Junta de Missões Nacionais, que tem aí plantado igrejas Brasil afora, com o nosso plano missionário cooperativo, apoiando plantação e revitalização de igrejas, a nossa APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que tem envolvido-se com o Evangelho sendo apresentado nos mais diversos rincões mundo afora, com a nossa Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, que por meio da tecnologia, das novas mídias, tem também levado essa mensagem do Evangelho a tantos lares, a tantas famílias, a tantas pessoas. Você possa participar conosco dessa maneira, basta você dar uma olhada aí nos comentários, aqui na descrição do nosso vídeo, a gente está informando como que você pode fazer isso e contribuir, apoiar as obras missionárias da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E estamos aqui nesse congresso Boas Novas para a Família, trazendo então mensagens direcionadas ao nosso contexto familiar que nos ajudem efetivamente nos nossos relacionamentos. E é exatamente isso que nós vamos poder experimentar agora. Reverendo Hernandes Dias Lopes, com a mensagem preparada com muito zelo, com muito carinho para as nossas famílias. Muito bem, é um privilégio participar com você desse momento e partilhar com você a palavra de Deus. Eu peço que você tome sua Bíblia em suas mãos e acompanhe comigo a leitura que farei no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. O texto diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto
contra o sul Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Passo a ler a partir do verso 18 ao 20 agora. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Alvin Toffler, consagrado escritor do século passado, escreveu uma das obras mais conhecidas de toda a literatura, O Choque do Futuro. E nesse livro ele disse que a maior crise mundial não é a crise internacional, não é a crise de petróleo, não é a crise ideológica, é a crise da família. A família está no epicentro de uma grande batalha. Forças humanas e sobre-humanas, forças da terra e das regiões celestes, forças que emanam das cortes, dos parlamentos, dos palácios, da grande mídia, da imprensa, do teatro, da literatura, conspiram contra a família. Há um esforço deliberado para se minar as bases da família, para se destruir a família, para desconstruir os valores da família. A família está sob ataque. Quando eu olho a Bíblia, por exemplo, no livro de Jó, vejo ali a fúria de Satanás para destruir Jó e a sua família. E o ataque, obviamente, com a permissão divina e com os limites estabelecidos por Deus, atingiram 5 áreas vitais na vida de Jó: sua vida financeira, sua saúde, seus filhos, seu casamento e suas amizades. Estas mesmas 5 áreas são atingidas aqui na narrativa do texto lido. Davi estava vivendo uma crise familiar. Seu sogro, rei Saul, insano que estava, perseguiu o genro com fúria assassina por todos os lados. Pelos desertos, pelas cavernas, pelos campos, pelas cidades. E Davi, não querendo atentar contra o seu próprio sogro,
resolve buscar asilo político fora do território de Israel. Encontra então o agrado do rei Aquis, rei filisteu. E diz a Bíblia que este rei designa a cidade de Ziclag como cidade de refúgio de Davi, de seus homens e suas respectivas famílias. Certa feita, o rei filisteu marcha com o seu exército para lutar contra Saul. E Davi, a esse tempo, era escudeiro do rei filisteu, do rei Aquis. No meio da jornada, os príncipes disseram ao rei filisteu, ao rei Aquis: olha, Davi é um guerreiro, Davi é um israelita. Se ele se virar contra nós, sofreremos a cachapante derrota. A contragosto o rei dispensa Davi e os seus homens. Quando eles retornam a Ziclag, constatam que a cidade tinha sido atacada pelos amalequitas, os terroristas do deserto. Eles tinham queimado a cidade, eles tinham ferido a cidade, eles tinham saqueado a cidade, eles tinham levado cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Quando Davi e seus homens olham essa tragédia, diz a Bíblia que ele e seus homens choraram, e Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Seus aliados querem apedrejá-lo, querem matá-lo. Entretanto, Davi se reanima no Senhor seu Deus. Clama a Deus. Deus responde a ele. E ele parte para cima dos seus opressores e toma de volta tudo aquilo que os amalequitas haviam tirado dele. Este episódio enseja-nos lições muito oportunas no que tange à defesa da família. E eu queria aqui considerar com você dois aspectos desse texto. Em primeiro lugar, o ataque do inimigo. Este ataque é um símbolo de todos os ataques frontais que a família tem enfrentado nos nossos dias, tentando desconstruir a ideia de casamento conforme Deus o instituiu, tentando destruir os papéis estabelecidos por Deus para o homem e para a mulher, tentando confundir na mente das pessoas a sua identidade de gênero, tentando tantas vezes minar as bases, as colunas mestras desta primeira instituição divina. E eu queria então olhar com vocês como é que é esse ataque. Em primeiro lugar, versículo 1 diz que eles tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag. E o primeiro ponto que eu destaco é que esse ataque do inimigo é um ataque implacável. Deram com ímpeto, com fúria, com sentimento de destruição. Há muitas famílias hoje sendo atacadas com armas de grosso calibre, casamentos arruinados, filhos destruídos, famílias completamente disfuncionais, que vão se desconstruindo ao longo do caminho, deixando rastros de tragédias. Eu estava certa feita no meu gabinete pastoral em Vitória, no Espírito Santo, quando entra uma senhora ainda jovem, com lágrimas nos olhos, com um sentimento um tanto quanto abalado, um pouco transtornada. E quando ela se acalmou, eu perguntei o que está acontecendo. Ela me disse: pastor, eu sou uma mulher evangélica. Quando eu estava saindo de casa para vir para cá, a minha vizinha pulou do 10º andar do nosso prédio e se esborrachou no asfalto. E eu perguntei: mas é por isso que a senhora veio? Ela disse: não. Eu estou aqui porque eu preciso fazer a mesma coisa. E eu não tenho coragem. E eu perguntei: mas por que a senhora quer se matar? Ela me respondeu: porque eu sou um problema.
E eu perguntei, mas por que a senhora acha que a senhora é um problema? Ela me disse, porque o meu pai sempre me disse isso. E eu me casei para sair de casa, e o meu marido me disse as mesmas coisas. E eu me divorciei dele. E o meu segundo marido me diz as mesmas coisas. E eu estou no terceiro casamento. E o meu marido me diz as mesmas coisas, pastor, eu sou um problema, eu não mereço viver, eu não posso mais viver. E eu disse para aquela mulher, você não é o que você pensa que você é. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você tem valor porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que você tenha todas essas crises que assolam a sua alma, Jesus pode preencher o vazio da sua vida e dar significado à sua história e trazer para você uma vida abundante e superlativa. Quantas pessoas que foram atacadas desta maneira, cruelmente atacadas. Mas notem vocês que ainda no versículo 1 diz que eles tinham ferido e queimado a cidade. Você queima estruturas físicas, você fere pessoas. Há muito prejuízo econômico, financeiro, como resultado desta desconstrução da família, dessa desfuncionalidade da família. Mas o mais grave é que há muitas pessoas feridas. Feridas no corpo, feridas na alma, feridas nas emoções, feridas na honra. Há muitas pessoas que estão sorrindo por fora, mas estão chorando por dentro. Há muitas pessoas que estão no meio da multidão, mas vivendo uma dolorosa solidão. Há muitas pessoas que estão aí celebrando a vida nos happy hours da vida. Entretanto, quando botam a cabeça no travesseiro, são inundadas de dor, de angústia, de culpa, de vazio, de solidão. Eu nunca me esqueço de um congresso onde participei, onde uma enfermeira, era um congresso de médicos, e uma enfermeira muito sorridente, estava nos recebendo, era uma palestra para médicos que eu ia dar, e ela olhou para mim e disse assim, o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse, é claro, é impossível de não ver. Ela me disse, mas esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso, eu carrego uma alma doente, uma alma enferma. Quantas pessoas assim, feridas. Certa feita, um homem me procurou, ele era um cristão, um líder da igreja, me disse, pastor, eu gostaria que o senhor fosse visitar a minha mãe. O senhor não conhece a minha mãe? A minha mãe tem quase 80 anos, eu sou filho primogênito, desde que me conheço por gente, a minha mãe sempre foi uma mulher triste, deprimida, olhar sem brilho. Já levamos a todo tipo de médico que o senhor possa imaginar, já fizemos todo tipo de exame que o senhor possa perceber, já levamos a psicólogos, a psiquiatras, ninguém identifica nada, mas ela tem uma tristeza crônica. O senhor podia orar por ela. Falei, eu vou lá fazer uma visita. Quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um semblante abatido, com um olhar distante. Comecei a conversar com ela. Por providência de Deus, ela disse, eu quero ficar sozinha com o pastor. Os filhos se ausentaram. Ela olhou nos meus olhos e me disse, pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei, o que houve com a senhora? Ela me disse, eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu me casei, vivi muitos anos casada, sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz. Eu sou torturada pelo chicote da culpa o tempo todo. E eu confesso a vocês que eu chorei naquele dia, por perceber como o diabo mantivera aquela mulher ferida e numa masmorra emocional. Eu falei para ela da graça de Deus, eu falei para ela do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu falei para ela da possibilidade de ter uma vida livre,
de receber o perdão, de se perdoar, de ser restaurada. E ali naquela tarde, aquela mulher de quase 80 anos se rende aos pés do Salvador e um sorriso brota no seu rosto. Eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la por quase 10 anos. Mas aquela mulher vivera 60 anos, prisioneira, ferida. Há tanta gente assim. Mas se você perceber no texto, o principal alvo do inimigo é atingir a família, porque eles feriram e queimaram, mas levaram cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Nenhum homem pode estar bem se sabe que a sua mulher está prisioneira. Nenhuma mulher pode estar bem se sabe que o seu marido está prisioneiro. E eu não estou falando aqui daquela prisão de grades de ferro, mas daquela prisão invisível, de vícios, de manias, de hábitos, de idiosincrasias, de pecados, de vícios terríveis, que prendem num cipoal de opressão. Nenhum pai, nenhuma mãe pode estar bem sabendo que seus filhos estão nas mãos do inimigo. Quantas pessoas prisioneiras, por laços invisíveis, por grossas correntes de opressão do diabo, do pecado. Certa feita um homem me procurou e disse: pastor, eu estou comunicando ao senhor que eu vou deixar minha esposa, minhas 2 filhas, vou sair da igreja, eu quero viver uma aventura. E esse homem abandonou sua mulher, suas 2 filhas, foi viver com outra pessoa. Esta outra pessoa estava ligado à feitiçaria. E esse homem criado na igreja, membro da igreja, saiu da igreja. E começou a caminhar na direção do ocultismo. Muitas vezes eu ia fazer uma visita para ele, tinha despachos dentro da sua sala. Muitas vezes esse homem foi para os cemitérios fazer oferendas aos demônios. E eu falava com ele, e eu exortava ele, e ele não ouvia. Um dia eu contei para ele uma história que vivenciei na África do Sul. Quando nós fomos visitar a missão Quacisabanto, a tribo dos Zulus. Lá eles têm um hábito. Quando um rapaz começa a namorar com uma moça, o rapaz dá um lenço branco para essa moça. Se o namoro vier a terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolve o lenço branco para o rapaz, ela está dizendo que quer ser dele e quer pertencer a ele, que ele tem liberdades com ela. Nós estávamos lá quando um rapaz abusou da sua ex-namorada. Aliás, da sua namorada. E quando os pais levaram o caso às autoridades locais, perguntaram para a menina: você devolveu o lenço branco para ele? Ela disse: não. Disseram: então não podemos fazer nada. Essa é a nossa cultura. Eu disse então para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram 3 semanas, o telefone do meu gabinete tocou. Eu disse: pastor, corre aqui em casa. Eu quero devolver o lenço branco. Eu chego naquela casa, me assento na frente dele, e esse homem começa a tremer dos pés à cabeça. Esse homem começa a suar a ponto de ensopar a sua roupa. Eu sabia do drama e da luta espiritual que ele estava travando. Eu disse: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Eu disse: então pega uma caixa e tudo que você tiver de feitiçaria dentro dessa casa, coloque aqui dentro dessa caixa. E ele começou a trazer aventais, patuás, correntes, objetos e mais objetos, e encheu aquela caixa. Eu disse: agora nós vamos para o quintal. Joguei 1 litro de álcool sobre aquelas coisas, aquelas roupas, aqueles aventais, aqueles colares, aqueles patuás. Eu disse: agora nós vamos queimar isso, como aconteceu lá na cidade de Éfeso, num gesto de rompimento com essas coisas. E ele riscou o primeiro palito de fósforo e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. E ele deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo.
E eu disse, vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. Que onde eu risquei aquele palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa. E ele caiu com um grito desesperador, desacordado aos meus pés. E eu clamei pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor o trouxe à consciência, com o coração quebrantado, arrependido, porque as correntes grossas foram partidas e quebradas. Quantas pessoas que estão hoje nas mãos do inimigo, precisando se arrepender, precisando ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Quantas famílias prisioneiras das drogas, do álcool, do pecado, da idolatria, da feitiçaria, das obras do diabo, das obras das trevas, precisando serem libertas pelo poder do nome de Jesus, lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro de Deus. Mas nota outra coisa comigo nesse texto. Uma das armas do inimigo é jogar uns contra os outros, porque o texto nos diz que, no verso 6, que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Esse é um grande problema nas famílias hoje. Quando surge uma situação adversa, um conflito, um ataque do inimigo, via de regra, a mulher acusa o marido acusa a mulher, os pais acusam os filhos acusam os pais. Em vez da família se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo, gera-se uma guerra dentro de casa, onde um ataca o outro. E isso é terrível, porque quando você faz do aliado um inimigo, você faz do inimigo um aliado. Abra os olhos. Seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não são seus filhos, seu problema não são seus pais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas notem finalmente, nesse aspecto do ataque do inimigo, que está escrito no versículo 16 desse texto, que os amalequitas estavam fazendo festa, comendo e bebendo, por causa daquele grande despojo que tomaram dos filhos teus e da terra de Judá. O que o texto está querendo nos mostrar é que quando o inimigo impõe sobre nós alguma derrota e tira de nós aquilo que Deus nos deu, ele celebra isso. A grande pergunta é onde a minha, sua, nossa vida está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Vocês se lembram da história de Sansão? Aquele juiz de Israel, aquele moço que era um verdadeiro gigante, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, nazireu, consagrado a Deus, e de como ele foi negociando princípios e valores, de como ele foi relativizando os absolutos de Deus, de como ele foi transigindo com a verdade, quebrando as fronteiras da sua consciência. Quando ele vai quebrando todos os compromissos que tinha assumido no que tange ao seu nazireado. Primeiro, procurando mel na caveira de um leão morto. Ele não podia tocar em cadáver. Segundo, dando uma festa de arromba no seu casamento, certamente regada a vinho, porque não queria ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer, eu sou nazireu, eu sou diferente. Aquilo que é comum para os outros não é comum para mim. Terceiro, quando ele deita no colo de uma mulher que vai traí-lo, que vai seduzi-lo, que vai incomodá-lo, que vai afligi-lo, até ele abrir o coração e contar o segredo de que ele não podia ter os seus cabelos cortados. Diz a Bíblia que o Espírito Santo se retirou dele, e ele se tornou um homem vulnerável. Amarraram-no, cegaram-no, levaram-no para o templo de Dagom, o deus pagão, e ali ele foi motivo de chacota, e ali eles zombaram do seu Deus.
Ali eles zombaram da sua fé. E aquele que deveria ser motivo de festa no arraial de Deus, estava sendo motivo de festa no arraial do inimigo. Não brinque com o pecado. Não faça concessão ao pecado. Cuidado com as armadilhas, cuidado com as propostas do mundo, cuidado com as seduções que estão à sua volta, querendo capturar a sua alma, para que você não seja motivo de opróbrio e motivo de festa no arraial do inimigo. Bom, mas eu não gostaria de parar por aqui, porque se eu parasse por aqui, essa mensagem seria muito negativa, talvez trazendo até angústia e desespero ao seu coração. Tem uma contrapartida. E o segundo ponto e último ponto que eu trato nesta mensagem com você é o que fazer. Quando você constata que há problemas dentro da sua casa, na sua vida, que o inimigo está cirandando, que há pessoas machucadas, feridas dentro da sua família, quando há pessoas flertando com a morte na sua família, o que fazer? Bom, aqui o texto vai nos ensinar o que Davi fez. A primeira coisa que Davi fez está no versículo 4. Ele chorou até não ter mais forças para chorar. Há momentos que nós precisamos chorar pela família. Os dramas da nossa família precisam recuar e ressoar na nossa alma a ponto de nos levar às lágrimas. Não de desespero, mas de luta. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você verteu lágrimas pela sua família? Como Ambrósio, certa feita, disse acerca de Mônica, mãe de Aurélio Agostinho, um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Eu não sei quantos de vocês conhecem o ministério de Tim Simbala, pastor da Igreja Batista do Brooklyn, uma igreja mundialmente conhecida. Ministério de música notório em toda a América. Uma igreja que crescia a olhos vistos. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa, sua filha primogênita adolescente disse para ele: papai, eu não quero saber do seu Deus, eu não quero saber da sua igreja, eu quero sair de casa, eu quero curtir a vida. O pai pediu, o pai insistiu, o pai chorou, nada adiantou, aquela menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério. Disse: meu Deus, eu não tenho estrutura emocional para lidar com isso. Um dia um colega dele ligou para ele e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina. Ela não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas como é que um pai pode desistir de uma filha? Como é que uma mãe pode desistir de um filho? Ele registra num dos seus livros que certa feita ele estava numa vigília de oração na igreja. Quando levanta uma irmã e diz: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele diz que naquela noite de vigília todos deram as mãos, fizeram um grande cordão ao redor dos bancos da igreja. E começaram a chorar e a clamar a Deus em favor daquela menina. Ele diz que aquele templo se transformou numa sala de parto, de dores, de gemidos, de soluços. Quando ele retornou para casa, no romper do dia, ele disse para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nesta manhã. 2 dias depois, bem de manhã, a campainha tocou. A mãe foi à porta atender, era sua filha em lágrimas. E ela entrou, foi ao quarto onde estava seu pai, agarrou nas pernas do seu pai e disse: papai, por favor, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Me conte, por favor. Eu estava em casa dormindo quando eu fui acordada e tomada por convicção de pecado. Escamas caíram dos meus olhos e eu reconheci que eu estava embrutecida. Eu quero dizer para o senhor, papai, que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, estou de volta para minha igreja. Jesus libertou minha vida. Chore pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus. Seus filhos são preciosos para Deus. Nunca desista deles. A segunda coisa que Davi fez, está escrito,
versículo 6, ele se reanimou no Senhor seu Deus. Eu fico imaginando essa cena. Davi tinha 600 homens guerreiros com ele. Eu imagino Davi como pastor de uma igreja de 600 membros. Todos eles queriam apedrejar Davi. Todos eles queriam matar Davi. Todos eles estavam revoltados com Davi por causa dos seus filhos e de suas filhas. Eu fico me imaginando um pastor assim. Todos os membros da igreja contra você. Será que a gente sucumbiria? Diz a Bíblia que apesar dessa crise, apesar desta oposição, apesar de ver já seus filhos, suas filhas, suas mulheres nas mãos do inimigo, ainda Davi tem oposição interna, doméstica, é fogo amigo. Apesar de tudo isso, diz a Escritura, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Parece que está tudo perdido, mas quando você se volta para Deus, ainda há esperança. Não jogue a toalha, não desista, não retroceda, não abra mão de lutar, não abra mão de vencer, não abra mão de ver um milagre de Deus acontecer na sua vida e na sua família. Davi não se reanimou porque ele era forte. Davi não se reanimou porque ele tinha muita gente do lado dele. Davi não reanimou-se porque o inimigo era fraco. Davi não se reanimou porque tinha uma estratégia de guerra. Não, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O Senhor é a nossa esperança. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem família que não possa ser curada, liberta e salva. Não desista da sua família. Mas em terceiro lugar, Davi não se reanima com força carnal, com bravatas humanas. Diz o texto que ele se reanimou no Senhor seu Deus e buscou a Deus em oração. Há nós na nossa vida que só vão ser desatados com oração. Não é com discussão, não é com briga, não é discutindo direitos, não é nos defendendo, não é buscando as barras dos tribunais para resolver os problemas. Há problemas na nossa vida, na nossa casa, que só vão ser desatados com oração, oração, oração. A oração de Davi talvez foi uma das mais simples da Bíblia, uma das mais curtas. A oração de Davi consistiu apenas numa pergunta: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? O que essa oração significa? O que está por trás? Trocando em miúdos, o que Davi está dizendo é o seguinte: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação dessa derrota ou eu vou reagir? E Deus responde a oração. E Deus respondeu a Davi, diz: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Agora preste atenção. Diz a Bíblia que quando Deus responde a oração, Davi não cruza os braços. Davi parte para a batalha. E a batalha é tão renhida que 200 homens ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa, você vai em frente. Se você tem a promessa, você não desiste. Se você tem a promessa, você não abre mão da vitória. E diz a Bíblia que Davi foi, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta. As coisas pequenas, as coisas grandes, os filhos, as filhas, as mulheres. Tudo Davi tornou a trazer de volta. Não deixe nada do que Deus lhe deu nas mãos do inimigo. Talvez o diálogo na sua casa, talvez a sua vida devocional, talvez aquele amor, o primeiro amor que incendiou a sua vida, que alegrou a sua alma, ou onde você era aquele crente zeloso que amava a palavra, que amava a oração, que amava a casa de Deus, que amava falar do Evangelho de Cristo, que era um embaixador, e hoje talvez você está com o seu coração apagado. Não tem brilho nos olhos, não tem fogo no coração, não tem entusiasmo na alma. Em nome de Jesus, retome o melhor daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu gostaria de concluir
dizendo a vocês que nós não podemos fazer concessões quando a nossa família é atacada. Eu recordo, e você se lembra disso, de como o faraó no Egito tentou reter o povo na escravidão. Ele fez 4 propostas para Moisés, porque ele não queria que as famílias ficassem libertas, que o povo saísse da amarga escravidão, da servidão. Primeira proposta: adorem a Deus aqui mesmo. Êxodo 8, 25. Sirva a Deus no Egito mesmo. Para que ir embora? Mas Egito era lugar de escravidão. E Deus nos chamou para a liberdade. Moisés recusou essa proposta. A segunda proposta está lá em Êxodo 8, 28. Tá bom, vocês querem ir embora? Podem ir, mas não vão longe não, fiquem aqui, por perto. Vão ser bons vizinhos. Quando sentirem saudade, passem por aqui de novo. Não vá com tanta sede ao pote. Não seja um crente tão radical. Curta o melhor do Egito e o melhor da liberdade de vocês. Moisés rejeitou essa proposta. Não, nós estamos saindo e vamos embora. Aqui não é nosso lugar. Faraó então vem com a terceira proposta. Capítulo 10, verso 11. Tá bom, vocês podem ir embora. Os de cabecinha branca vão embora. Os jovens ficam. Vocês servem a Deus, os filhos de vocês ficam no Egito. Essa é a ideia perigosa de que lugar de jovem curtir a vida é no mundo, que a juventude passa. Eu quero dizer a você, jovem, a você, adolescente, que o lugar de jovem e adolescente curtir a vida é na casa de Deus, é na presença de Deus, porque só na presença de Deus tem plenitude de alegria. Mas aí o faraó partiu para a última proposta. Capítulo 10, versos 24 a 26. Tá bom, vocês vão embora. Os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. É a ideia de que você pode servir a Deus desassociado daquilo que você tem, ou daquilo que Deus lhe deu. A resposta de Moisés é fenomenal. Moisés respondeu assim para Faraó: Faraó, você quer os nossos rebanhos? Pois nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha. Até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha. Mas Moisés está dizendo, tudo que Deus nos deu, nós vamos colocar a serviço de Deus. Nada vai ficar no Egito, nada vai ficar nas mãos do inimigo. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de graça para caminharmos vitoriosamente, apesar do ataque frontal que a família está enfrentando, apesar do mundo hostil em que vivemos, apesar de todas as forças ocultas e reveladas que conspiram contra a nossa família, nós precisamos clamar aos céus e pedir poder para que a nossa família seja, para a glória de Deus, uma família unida, uma família coesa, uma família cheia da graça, uma família cheia do Espírito Santo, uma família que vai ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sociedade presente. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos reanime, que Deus nos levante, que Deus nos restaure e que a nossa família esteja totalmente nas mãos do Deus vivo e que tudo que o inimigo tomou de nós possamos trazer de volta para que nós celebremos ao Senhor. O território onde o inimigo celebrava vai ser o território das nossas mais esplêndidas vitórias para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu coração. Amém.
cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Deus seja louvado. Deixou os céus pra me encontrar.
deixou um amor assim o mundo não conhecer. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Um altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Estamos de volta. Espero que você, assim como eu, tenha sido ricamente abençoado pela mensagem aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo essa realidade do poder de Deus capaz de transformar as nossas famílias. Mas não acabou não, tem muita coisa boa ainda pela frente. Esse nosso último dia do Congresso Online APECOM, Boas Novas para a Família. Agora a gente vai poder ouvir um pouco mais, aprender a respeito do cuidado, da criação, da educação dos nossos filhos a partir da sabedoria de Deus. E, para tanto, eu tenho a alegria de poder chamar para estar conosco aqui reverendo José Roberto Rodrigues Coelho, hoje secretário nacional do Trabalho da Infância da Igreja Presbiteriana do Brasil, alguém que tem tido a oportunidade de trabalhar muito próximo das crianças e também daqueles que têm acompanhado, instruído as crianças nos caminhos do Senhor. E ele vai poder nos ajudar a olhar para as Escrituras e dali obtermos conselhos para, como pais, levarmos os nossos filhos na direção do caminho que de fato eles devem andar, sempre na presença do Senhor. Vamos juntos acompanhar essa mensagem. Eu sou o reverendo José Roberto, sou secretário nacional da Infância
da Igreja Presbiteriana do Brasil e também capelão do Colégio Presbiteriano Mackenzie, em Tamboré. É uma satisfação, uma alegria imensa participar desse evento pela APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e nesse tema tão importante, boas novas para a família, e em especial, nesse momento, trarei um subtema falando sobre o papel da família na criação e na educação dos filhos. Me sinto, então, privilegiado por abordar esse tema nesse evento tão importante da Igreja Presbiteriana do Brasil, realizado pela APECOM. Nesse momento, então, eu gostaria de orar, pedindo a Deus que Deus nos conduza nesse tempo de reflexão, nesses minutos que virão pela frente, para que tudo aquilo que saia da minha boca saia para edificar a sua vida, saia para crescimento da sua vida, saia para que você, pai, mãe, família que está aqui reunida assistindo esse programa, esse evento, possa entender os planos de Deus com relação à criação e à educação dos filhos. Oremos, pois. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome por esse tempo tão precioso que estamos tendo. Tempo de refletir, tempo de aprender, tempo de abrir a palavra de Deus e receber, ó Deus, da Tua parte, a instrução necessária. Esse tema família tem sido um tema muito recorrente nos últimos dias. Isso não é à tona ou porque estamos querendo que isso aconteça, mas é porque é uma necessidade urgente de falar sobre família. E nesse momento, ó Deus, em que estou sendo desafiado a trazer uma reflexão acerca do papel da família na criação e na educação dos filhos, peço que o Senhor use-me para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, aquilo que o Senhor já colocou na minha mente, para que isso tudo possa abençoar aqueles que estão nos assistindo nesse dia de hoje. Oramos assim, pedindo a Tua bênção, em nome e por amor de Cristo. Amém. Então, queridos, eu quero começar essa palestra e esse momento de reflexão em cima desse tema, tá ok? O tema é o papel da família na criação e na educação dos filhos. E eu gostaria de começar esse momento citando um dos principais pensadores, né, desse tempo, chamado Francis Schaeffer. É um teólogo que, no ano de 1993, escreveu um livro chamado A Morte da Razão. E nesse livro ele diz o seguinte a respeito de todas as transformações que vêm acontecendo no nosso tempo e no nosso mundo. Ele diz assim, cada geração defronta com este problema de aprender como falar ao seu tempo de maneira comunicativa. É problema que não pode resolver sem uma compreensão da situação existencial, em constante mudança com que se defronta. Para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender as formas de pensamentos da nossa geração. Francis Schaeffer, A Morte da Razão, ABU, 1993. Nós estamos exatamente passando por esse momento, né? Um momento de transformação, um momento de mudança. Os estudiosos chamam esse momento de pós-modernidade. A pós-modernidade trouxe toda essa dinâmica na vida do ser humano, de constante transformação. Aquilo que era verdade ontem já não é mais verdade hoje. E aquilo que é verdade hoje não é mais verdade amanhã, porque cada um é dono da sua própria verdade. E aí a pós-modernidade trouxe, então,
não só o relativismo, mas também a pluralidade. Existem várias verdades, muitas verdades, e nós, como seres humanos, não podemos, então, focar numa verdade única, objetiva, absoluta. Isso é praticamente aquilo que nos ensina a pós-modernidade. Zygmunt Bauman, que é um dos estudiosos desse período, desse momento, ele já coloca essa perspectiva num degrau acima. Ele diz que já estamos dentro da pós-modernidade, num degrau acima chamada de modernidade líquida, né? Assim como os líquidos não possuem uma forma e podem deslizar de um lado para o outro de forma muito fácil, só é você colocar esse líquido, uma água ou líquido, numa jarra que você consegue fazer isso, né? Então ele diz que assim também é o pensamento humano nessa modernidade líquida, nesse degrau acima da pós-modernidade, que talvez esteja ainda dentro da modernidade, mas que Zygmunt Bauman fala sobre modernidade líquida. Então, é tempo de mudança, é tempo de tecnologia, é tempo de avanços científicos, é tempo de rapidez, fluidez, é tempo de não perder tempo, é tempo de mudança. E as características desse tempo são diversas. E eu quero falar pelo menos algumas características como introdução dessa palestra, para que você entenda, não é, aonde a sua família está inserido, em que momento é esse da sociedade, não é? Eu sei que você está provavelmente aqui assistindo, você é membro de uma igreja, sua família toda frequenta uma igreja, mas você tem toda a vivência fora da igreja, no colégio, na academia, no trabalho, na universidade, enfim, em vários outros locais. E você precisa conviver com essas realidades. E uma das realidades aqui, dentro dessas características da pós-modernidade, ou de uma modernidade líquida, como diz Zygmunt Bauman, ele diz que uma das fortes características dessa época é o colapso das crenças, ou seja, é quebrar as regras, não é? Não há um conjunto de valores. O que se faz é desmantelar as regras e as estruturas, ou seja, viva a sua vida, ninguém tem nada a ver com isso, quebra as regras o quanto você quiser. Essa é uma das características da pós-modernidade. Uma outra característica da pós-modernidade e também da modernidade líquida é novidades exóticas, né? Existe uma música como Decirte, como Contarte, que é uma música espanhola, que diz assim: cada noite um rolo novo. Ontem a yoga, o tarô, a meditação. Hoje o álcool, a droga. Amanhã a aeróbica, a reencarnação. E aí você vai vivendo cada dia com uma novidade e você vai vivendo a sua vida nessas novidades que chamamos de exóticas. Mas uma outra característica marcante desse período, desse momento que nós estamos vivendo, que atinge, não é, a família da aliança, que atinge a família cristã, é a descrença na própria família, é a descrença nas instituições, especialmente a família. As pessoas desejam ser livres, cada um vive como quer. As pessoas não são mais senhoras das suas próprias vidas. Elas vivem sem muitas convicções, sem compromissos, sem autoridade e sem vínculo, não é? E a instituição mais afetada com isso é a família. Mas também existe a necessidade de escandalizar. É uma maneira de agir que a pessoa tem para, às vezes, até mesmo se defender, né, de tudo aquilo que está acontecendo. Então, ela escandaliza, ela choca, porque isso faz com que, então, ela, de repente, tenha algum respeito, tenha alguma visibilidade. Escandalizam, então, na conduta, escandalizam, então, nas regras, escandalizam, então, nas indumentárias, no visual. Por quê? Porque é uma maneira de se defender e dizer assim: olha, não chega perto de mim, tá?
eu estou aqui e quero viver a minha vida do jeito que eu quiser. É uma época também que substitui a ética pela estética. E o que é que eu quero dizer com isso, né? O dever cede lugar ao querer. Nada de sentimento de culpa. Viver é fazer o que me agrada. Essa é a grande mudança da ética pela estética. Como também crise existencial. A carência existencial é profunda. A pessoa, na realidade, não sabe quem ela é, não sabe o que ela sente. Adere, assim, a um relacionamento light, imediatista, sem ligações profundas. Não é? São relacionamentos de um dia, são relacionamentos de uma noite, de balada, de curtição, e no outro dia você nem sabe com quem você falou, o que você falou, e o que importa isso? Isso é a realidade do momento. Fora todas essas coisas, nós também temos a falta de uma cosmovisão. O valor último, o padrão aferidor, deixa de ser a ética, a moral, e passa a ser a própria pessoa. Foi isso que Raul Seixas, não é, o brasileiro, cantor famoso, ele proferiu em uma das suas músicas dizendo: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, é exatamente isso. A gente não tem mais uma cosmovisão, algo que afira se eu estou fazendo o que é certo ou o que é errado. O que é certo ou errado sou eu que determino, e não mais a ética, não mais a moral, não mais as leis e a ordem, não é, que se coloca, seja pelos nossos líderes, seja por alguém que exerce autoridade sobre as nossas vidas. As pessoas não têm mais uma visão determinada de mundo, ela tem várias visões determinadas de mundo. E, finalmente, a pluralidade e o relativismo, que eu já mencionei aqui, mas que significa que não existe mais uma verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade, cada um faz a sua própria verdade. Algo pode ser verdade para uma pessoa e para outra que está do lado dessa mesma pessoa, não, aquilo ali não é verdade. Ok? Há tantas verdades como há pessoas no mundo, e cada um tem a sua própria verdade. Mas o que é que a Bíblia diz sobre todo esse tempo, sobre todo esse momento? Em Romanos, capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler mais uma vez para que fique muito claro qual é a recomendação de Deus em sua palavra. É não se conformar com este mundo. Olha o que o texto diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diante de tudo isso, dessa introdução tanto quanto que longa, mas necessária para que você entenda qual é o contexto que você está vivendo, qual é o contexto que a sua família vive, eu pergunto: qual o papel da família? Qual o seu papel, pai? Qual o seu papel, mãe? Você que é avô, avó, tio, qual é o papel da família na educação dos filhos? E aí, eu não estou falando só de filhos pequenos, eu estou falando tanto dos pequenos, como os adolescentes, os jovens, e os que já estão na sua fase adulta, que até já casaram e já têm filhos, porque eles não deixam de ser seus filhos, e vocês não deixam de ser os pais deles. Então, vocês ainda podem, devem e precisam continuar abençoando, aconselhando, educando e criando os seus filhos, mesmo que eles já sejam adultos e responsáveis pelas suas próprias respostas, pelas suas próprias condutas, não é? Pelas suas próprias atitudes. Então vamos lá, vamos responder. Mas para responder isso, a gente precisa entender o que é educação, não é?
Porque se a gente quer saber qual é o nosso papel como pai, qual é o nosso papel como mãe, como família, na educação dos nossos filhos, a gente precisa saber o que é educação. E existe um pensador muito importante na nossa sociedade, um filósofo, chamado Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: a educação é a formação de uma pessoa. E aí ele completa dizendo: é por isso que a família educa e a escola faz escolarização, que é um pedaço da educação. Então, para esse grande pensador, Mário Sérgio Cortella, filósofo, pensador, a educação é todo esse processo de formação que a gente passa desde a infância até a velhice, mas que começa tudo dentro da nossa casa. É a família que tem esse papel. E eu sugiro, então, que você possa ler alguns dos livros, alguns dos artigos, alguns dos pensamentos desse filósofo e desse pensador. E aqui eu quero sugerir pelo menos 2, Família, Urgências e Turbulências, é um livro de Mário Sérgio Cortella, e também Educação, Escola e Docência, que também é do Mário Sérgio Cortella. Vale a pena ler esses 2 livros. Mas eu também queria trazer à tona aqui o que diz um pensador nosso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, um pastor reformado, calvinista, chamado Felipe Fontes, que é professor do seminário JMC, que é professor do Andrew Jump, que é o nosso centro de excelência, de pós-graduação. E ele diz que a educação é, por natureza, um empreendimento religioso. Ou seja, ele não faz essa distinção e essa dicotomia, educação secular e educação cristã, educação secular e educação religiosa. Para ele, a educação tem a mesma raiz e parte de uma religiosidade, parte de uma espiritualidade. E para isso, eu quero indicar mais 2 livros aqui. Não estou ganhando nada com isso, mas vale a pena você ter esses livros em casa. Você educa de acordo com o que adora, que é do Felipe Fontes, que faz exatamente essa argumentação de que nós não podemos desassociar educação de religião, ok? E educação em casa, na igreja e na escola, uma perspectiva cristã dessas 3 instituições que têm essa responsabilidade de educar as crianças, de educar adolescentes, jovens e adultos, mas tudo começa em casa. Então agora, eu chego e concluo com as minhas palavras que a educação é todo o processo de conhecimento, inclusive de Deus e da sua palavra. E quando eu digo inclusive, na realidade eu estou dizendo especialmente, principalmente, conhecimento de Deus e da sua palavra. Então lembrem, todo o processo de conhecimento, especialmente de Deus e da sua palavra. E o texto bíblico que eu gostaria de ler se encontra na 2ª epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versos 3 a 5, e no capítulo 3, versos 14 a 17, que diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que transborde de alegria. E preste atenção no verso 5, que diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, ou seja, uma fé verdadeira. Paulo então estava dizendo que a fé de Timóteo era uma fé sincera, verdadeira, sem fingimento. E olha só a ênfase que Paulo dá a 2 outras pessoas. E aí você vai entender por que Paulo dá essa ênfase a essas 2 pessoas. O texto diz assim: essa mesma fé, ela primeiramente habitou, ou seja, foi exercida pela sua avó Lloyd e por sua mãe Eunice, e eu estou certo que em ti também. Sabe por quê? Porque Paulo entendia exatamente isso, que a fé
que é educação, que a criação começa em casa, com os pais, com a família, a igreja, a escola, a universidade, a academia. Para quem não quer chamar a universidade, chama academia. Enfim, as instituições que estão ao nosso redor, elas nos auxiliam. Atenção, pais, elas nos auxiliam. E a maior prova disso é o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 7. Deuteronômio está no Antigo Testamento, você sabe, está ali dentro daquilo que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, da palavra de Deus, que vai de Gênesis até Deuteronômio. E ali em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras, olha só a ordem de Deus para a família. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração, e tu as inculcarás. Inculcar significa ensinar, não é? É colocar para dentro, é inculcar. Então o texto diz, tu as inculcarás a seus filhos, ou seja, tu as ensinarás a seus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso significa que é só nesses 4 momentos? Não. Isso significa que o autor do livro de Deuteronômio está dizendo que em todo tempo, em cada momento, em todas as circunstâncias, nós devemos, como pais, papai, mamãe, enfim, pai, mãe, avô, avó, educar, criar, falar de Deus aos nossos filhos, porque não é uma opção. A gente não vê Deus dizendo assim, se você quiser, quando você quiser, quando você tiver tempo. Não, ele fala, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É ordem, gente, é imperativo. Atenção, pais, é ordem, é imperativo, ok? Então a gente precisa entender, nessa questão de Deuteronômio, aquilo que no hebraico a gente chama de Shema. O que é o Shema no hebraico? É quando depois do Shema vem uma grande informação. Então, é aquela questão de quando você, por exemplo, que é pai e mãe, diz assim, preste atenção, filho, que eu tenho uma coisa muito importante para falar. Em outras palavras, é isso. O Shema, no hebraico, é quando um profeta, alguém que está falando em nome de Deus, diz assim, ouve, ó. Aí ele pode dizer, ó povo de Deus, ó Israel, ou você que está me escutando. E depois ele fala algo que é imprescindível, importante, inegociável, ok? E o que é que Deus fala em Deuteronômio? Que ele é Deus único, a unicidade de Deus. Deus é o único Senhor. Esse é o maior ensinamento, pai. Esse é o maior ensinamento, mãe. Esse é o maior ensinamento, família, que você pode deixar para o seu filho, que Deus é único. Por isso a gente crê que a fé é uma herança, um tesouro que transmitimos para os filhos e para os que nos escutam, ok? Mas voltando agora para o texto de 2 Timóteo, não é? Que eu não terminei de ler, porque eu precisava embasar aquela primeira parte lá em Deuteronômio. Agora você vai lá para o capítulo 3, a partir do verso 14, que diz assim, tu porém quem? Paulo estava se referindo a quem? Tu porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância, e a melhor tradução seria tenra infância, e que desde a tenra infância sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação
pela fé em Cristo Jesus. Aí vem aqueles 2 últimos versos que são famosíssimos e que a gente sabe de cor e salteado, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a educação, para a repreensão, para a correção, ou melhor, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em cima desse texto, de forma muito rápida, eu quero dar 3 bases bíblicas para o seu papel como pai, o seu papel como mãe, o seu papel como família na educação e na criação dos filhos. A primeira base bíblica é: o ser vem antes do ensinar. Eu vou repetir: o ser vem antes do ensinar. Veja o verso 5 do capítulo 1. O verso 5 do capítulo 1 diz que pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou bem certo que em ti também. Ou seja, sabe o que é que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que essa fé sem fingimento, ela, antes de habitar e ser uma realidade na vida de Timóteo, ela foi uma realidade na vida da sua mãe, Eunice, na vida da sua avó Lóide. Então, o que é que a gente consegue deduzir como base bíblica? Que o ser vem antes do ensinar, porque a pior coisa é quando um aluno, a pior coisa é quando alguém que está aprendendo alguma coisa de um mestre, de um tutor, de um professor, percebe que aquilo que ele fala não é aquilo que ele vive, que aquilo que ele ensina não é aquilo que ele acredita. E aí, sabe o que você está fazendo? Você está sendo um demagogo, porque você não acredita naquilo que você mesmo fala. Por isso, pai, por isso, mãe, por isso, famílias aqui reunidas em torno desse encontro maravilhoso sobre família, precisamos ser de Deus antes de ensinar a Deus. Eunice aprendeu com a sua mãe Lóide e agora passa para o seu filho Timóteo. Primeiro ela é, depois ela faz. Primeiro ela demonstra, depois ela ensina. Primeiro ela testemunha, depois ela transmite o ensino, porque a fé sincera que habitou em Timóteo, primeiro habitou em sua mãe e em sua avó. Por isso é que eu continuo reafirmando que o processo de educação e criação começa em casa, com os pais, quando eles primeiro são de Deus, por isso eles ensinam acerca de Deus. Então essa é a primeira base bíblica, o ser vem antes do ensinar, porque aquele ditado que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não serve para nós cristãos. Nós vivemos o que falamos e falamos o que vivemos. Porque não existe incoerência entre o falar e o viver o falar, ou pelo menos não deveria existir. Mas existe uma segunda base bíblica dentro desse texto de 2 Timóteo, capítulo 1 e capítulo 3, que é a base bíblica de não perder tempo nem oportunidade. Veja o que é que diz os versos 14 e 15 do capítulo 3. Diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ou seja, Paulo, mais uma vez, está se referindo a Lóide e Eunice. Sabendo de quem o aprendestes. E olha o que é que diz o verso 15. E que deis a tenra infância. Gente, Paulo não estava com Timóteo na tenra infância. Na tenra infância, quem estava com Timóteo era Lóide. Na tenra infância, quem estava com Timóteo era Eunice. Portanto, o que é que esse texto nos ensina como base e verdade bíblica? Que elas não perderam tempo. Queridos, o ensino deve começar de imediato. Pesquisas científicas já apontam que bebês já começam a aprender na vida intrauterina. Já existe aí algum tipo de assimilação, algum tipo de sonorização que eles captam. Então, não perca tempo, porque se na vida intrauterina já existe essa possibilidade, imagina no primeiro momento em que ele vem aqui a esse mundo, que ele sai do seu ventre, mãe. Então, não perca tempo, os nossos filhos estão absolutamente antenados, e ainda mais nesse tempo de tecnologias.
Nós educadores, nós pais, nós adultos, precisamos aproveitar as oportunidades para passar o conhecimento desde a mais tenra idade. Pois o mundo está ensinando, a televisão está ensinando, o TikTok está ensinando, a internet está ensinando, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp está ensinando, os jogos estão ensinando, a rua está ensinando. Eles estão expostos a vários mestres, as muitas influências. Por isso é que Eunice fez questão de Timóteo aprender desde a tenra infância, porque depois ele se tornou o quê? Um grande pastor de almas, um homem poderoso nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que seu filho pode se tornar um excelente médico, um excelente advogado, um excelente professor, se você começar desde a tenra infância a falar das sagradas letras que podem tornar ele sábio. E terceira e última base bíblica, para que você aprenda qual é o seu papel, para que eu também, para que nós aprendamos quais são os nossos papéis, ou o nosso papel, na educação dos nossos filhos. É ter como objetivo concreto e sublime a salvação deles. Aonde a gente vê isso, pastor? Observe o verso 15. O verso 15 de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que pode... Olha o que é que essas sagradas letras podem fazer. Sagradas letras que podem te tornar sábio. Sábio para o quê? Sábio para o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você já percebeu uma coisa? Você já percebeu que as pessoas passam a maior parte do seu tempo, e preste atenção no que eu vou falar agora, tá? As pessoas passam a maior parte do seu tempo fazendo o que não querem para adquirir o direito de, às vezes, fazer o que desejam. Vou repetir. As pessoas passam a maior parte do seu tempo fazendo o que não gosta, o que não quer, para adquirir o direito de, às vezes, fazer o que deseja. Nossos filhos, atenção famílias, nossos filhos podem até ter casa, roupa, comida, dinheiro, mas se nós não prepararmos para serem cidadãos perfeitamente habilitados para toda boa obra, eles estarão perdidos com tudo que eles têm: casa, dinheiro, comida, carro zero na garagem. Veja, tanto Eunice como o apóstolo Paulo tinham objetivos concretos e sublimes na vida de Timóteo. Não era transmitir apenas conhecimento pelo conhecimento, era transmitir o conhecimento que poderia proporcionar a Timóteo a salvação. Timóteo precisava mais de salvação do que sabedoria, para que ele pudesse se apresentar perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Por isso eu quero dizer, sem medo de errar, que a maior necessidade dos nossos filhos não é o sucesso, mas a salvação em Cristo Jesus. Eu vou repetir. A maior necessidade dos nossos filhos não é o sucesso, mas a salvação em Cristo Jesus. Portanto, queridos, o ser vem antes do ensinar. Não perca tempo nem oportunidade, mas tenha um objetivo concreto, tenha um objetivo sublime quando você estiver criando o seu filho, educando o seu filho. Eduque e crie-o para a salvação em Cristo Jesus. Quero encerrar com uma dica preciosa, né? Ensine, invista no seu filho, através dos meios de graça. Pelo menos 2. A Bíblia e a oração. Leia a Bíblia com ele. Ore com ele. Ore por ele. E faça com que ele tenha intimidade com esses meios de graça que Deus deixou para que nós pudéssemos ter plena comunhão e intimidade com ele. Faça o seu culto doméstico, que é algo que se perdeu no tempo e no espaço, mas que nós precisamos resgatar. Invista 30, 40, 10 minutos, não importa.
O importante é que esses 10 minutos sejam de uma qualidade tão grande e de uma intenção de estar perto de Deus, que certamente você será muito abençoado. Leve o seu filho para a igreja, mesmo quando estiver frio, mesmo quando você estiver cansado, mesmo quando você tiver aquele jogo do Flamengo para assistir. Bom, eu estou em São Paulo, né? Então, mesmo que você esteja com o jogo do Corinthians para assistir, leve o seu filho para a igreja. Lá é o melhor lugar onde ele pode estar. Eu não estou dizendo que assistir um jogo do Corinthians, do Flamengo, ou ir para um parque, ou ir para o cinema, ou fazer qualquer outra coisa é ruim. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a gente tem prioridades, e a nossa prioridade é Deus, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, essas coisas vêm a reboque. Essas coisas vêm e completam a nossa vida. Por isso, leve para a igreja, porque lá ele vai ter doutrina, lá ele vai ter ensino, lá ele vai aprender sobre Deus. E testemunhe. Seja padrão dos fiéis, como o próprio apóstolo Paulo falou a Timóteo. Padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E, de fato, concluindo, eu tenho 4 coisas rápidas para falar. A primeira delas, tenha bom ânimo, como diz João, capítulo 16, verso 33. Nunca foi fácil fazer educação, mas tenha bom ânimo. Não desista, pai, não desista, mãe. Entenda a sua época, como diz 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Discernimento sobre o que as pessoas pensam, discernimento como seu filho pensa é importante. Seja sábio, como diz Romanos 16, 19 a 20. Estratégias bem definidas. O que era realidade há 50 anos atrás não é mais realidade hoje. Pode até continuar sendo importante, mas talvez se você mudar a estratégia de como você quer alcançar o seu filho, talvez você vai olhar e vai dizer, de fato, quando eu mudei a estratégia, eu tive mais facilidade de falar e de me comunicar com ele. E, finalmente, dependa de Deus. Dependa de Deus, como diz Romanos, capítulo 7, verso 15. Nosso ensino precisa da base da palavra de Deus, porque, irmãos, queridos, se depender apenas de nós, não vai dar certo. Por isso eu quero encerrar nesse momento, desafiando você que está em casa, que está nos acompanhando, você que está aqui aprendendo sobre família, né, e tendo todo esse conteúdo sendo lançado não só aos seus ouvidos, mas à sua mente e ao seu coração. Seja antes de ensinar ao seu filho. Não perca tempo. Porque enquanto você está perdendo tempo, a internet não está. O TikTok não está. As redes sociais não estão. Os youtubers da vida não estão. E olha que eles estão ensinando muita coisa. E depois você não pode acusar ninguém e nem chorar pelo leite derramado. E tenha um objetivo concreto. Seu filho é de Deus. Ensine-o para a salvação em Cristo Jesus. Ele é o único que pode salvar a sua família, pode salvar o seu filho e conduzi-lo para aquilo que talvez esse mundo não entenda, porque é efêmero, é temporal, mas para aquilo que nós, como cristãos, cremos num futuro espetacular, na presença de Deus, num novo céu e numa nova terra. Mas isso só para aqueles que creem em Jesus. Que Deus nos abençoe e que essa palavra que foi exposta, pregada, anunciada, possa fazer diferença em sua vida. Eu vou orar nesse momento, encerrando esse momento de explanação, de palestra, já agradecendo a todos da APECOM, na pessoa do seu presidente, o reverendo Roster, na pessoa do secretário executivo, o meu querido amigo Rodrigo Leitão, a quem eu fico aqui com a gratidão no coração por ter me convidado para esse momento tão especial. Oremos, pois. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi anunciada.
Temos um papel importante como pais, como família, de conduzir os nossos filhos para uma vida com Deus. E conduzir os nossos filhos para uma vida com Deus significa ser antes de ensinar. Significa que nós não podemos perder tempo, porque se perdermos tempo, outro assume o nosso lugar e aí vai ser muito tarde. Mas também precisamos ter um objetivo concreto, sublime. Não é anunciar, educar e comunicar por comunicar, educar por educar. Mas é educar e criar os nossos filhos com um propósito. E o maior propósito é a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor então nos abençoe e nos guarde. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Estamos de volta, caminhando para o final desse nosso congresso, mas não acabou não, viu? Tem coisa boa ainda aí pela frente, tem mais música com o louvor da IP Alpha. Você continue com a gente, mas eu queria te lembrar mais uma vez sobre a possibilidade de contribuir com o projeto Somos Todos Missionários, os órgãos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também desafiar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, de onde estamos fazendo essa transmissão, bem como seguir, acompanhar a Igreja Presbiteriana do Brasil nas redes sociais a partir dos seus perfis oficiais. Ali eu tenho certeza, você a cada dia poderá, por meio daquelas mensagens, postagens, pregações e tudo que é preparado ali, ser também abençoado e abençoar, compartilhando isso com aqueles que estão à sua volta. A gente agora tem a possibilidade de ouvir mais um pouquinho da banda da IP Alpha com vocês, que esse louvor de fato fale à nossa mente e ao nosso coração. Chegamos ao fim de mais uma conferência, de mais um congresso da APECOM. Eu tenho uma certeza absoluta que Deus falou com você, edificou o seu coração. Então, por essa razão, compartilhe os vídeos, os links, as canções, as pregações com o maior número possível de pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa mensagem. Nós queremos reiterar que foi um privilégio estar com vocês nesses 2 dias. E agora essa última canção, nós cantaremos a respeito de um dos temas mais centrais da nossa fé, que do latim, sola fide, é o que nós dizemos, somente a fé. Somente a fé é o que garante para nós que somos salvos pela graça, somos salvos através de Cristo, e nós temos conhecimento de tudo isso pela Escritura, e tudo isso é somente para a glória de Deus. Então, a fé está é um tema central do que nós chamamos de fé reformada. E nós vamos cantar agora, foi o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 5, quem disse que, tendo sido justificados pela fé somente, tendes paz para com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então é a fé, e é a fé somente. Vamos cantar. Excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ver, é pela fé que vou viver, em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados
salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Deus te abençoe até o ano que vem. Já está com gostinho de quero mais, não é mesmo? Chegamos aí ao final do nosso congresso online, Boas Novas para a Família. Congresso preparado com muito carinho pela Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Eu queria então aproveitar esse momento para fazer alguns agradecimentos, agradecer ao Conselho da APECOM, a todos aqueles que servem direta e indiretamente na nossa agência, pelo empenho que todos tiveram, seja na divulgação, seja na execução desse evento, que nos trouxe a possibilidade de ouvir mais a respeito daquilo que Deus tem preparado, sonhado, estabelecido para as nossas famílias. Eu gostaria de agradecer também a todos aqueles que prontamente atenderam ao nosso pedido de estarem nos auxiliando, nos conduzindo em aprendizado durante esses 2 dias. Nossa gratidão ao reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ontem trouxe uma palavra especial de encorajamento a todas as nossas famílias, ao reverendo Roster Guimarães Lopes, presidente da APECOM, do Conselho da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que ainda ontem também esteve pregando conosco, bem como o reverendo Amaury Oliveira, que trouxe uma palavra especial às nossas famílias. Hoje tivemos também reverendo Hernandes Dias Lopes, a quem nós agradecemos mais uma vez por sempre estar pronto a atender o nosso convite e trazer sempre uma mensagem elucidadora à nossa mente, nos fazendo pensar, nos desafiando, o mesmo que nós tivemos hoje também com o reverendo José Roberto Coelho, falando sobre criação de filhos. Agradecemos a banda da Igreja Presbiteriana de Alphaville, a IP Alfa, que também com muita alegria, com muito carinho, com muita dedicação se dispôs a estar aqui nos servindo por meio da adoração a Deus, apoiando cada momento, e eu agradeço a todos aqueles que foram imprescindíveis para a realização desse evento, a reverendo Rafael Dietrich, que sempre tem nos acompanhado na direção dos nossos eventos, toda a equipe da APECOM, mais uma vez, aqueles que têm feito isso tornar uma realidade, nossa gratidão à IP Alfa, na pessoa do seu pastor, o reverendo Ildé, toda a equipe pastoral, conselho e todos os membros que cederam com muito carinho o espaço do Campus Tamboré aqui para que nós pudéssemos realizar esse evento. E a nossa gratidão a você, que desde ontem tem nos acompanhado. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada por meio das palavras, das canções, e que a sua família possa, de fato, receber da parte de Deus essas misericórdias que se renovam a cada manhã. Que Deus possa fortalecer a sua casa. Que Deus possa trazer um novo ânimo para os seus relacionamentos familiares, que Ele sustente vocês. Que se difícil estiver no meio desses relacionamentos, que Ele carregue nos braços cada um de vocês. Que vocês possam perceber esse amor de Deus derramado sobre vocês e que a partir daí vocês transbordem desse amor sobre todos os seus familiares.
Deus tem cuidado de nós, tem nos abençoado, e é exatamente na esfera, no âmbito da família, que a bênção de Deus se mostra e se revela. Esse é o espaço que Ele mesmo preparou para que nós pudéssemos experimentar das suas bênçãos. Por isso, viva da melhor maneira possível seus relacionamentos familiares, a partir dos princípios e preceitos da palavra de Deus. Antes do nosso encerramento, eu gostaria de mais uma vez orar pela sua vida, orar pela sua família e logo na sequência também rogar as bênçãos da parte de Deus sobre você e sobre a sua família. Oremos juntos. Deus eterno e gracioso, obrigado por esses 2 dias especiais, onde nós separamos para refletir a respeito do seu cuidado para com as nossas famílias. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a, de fato, vivermos os nossos relacionamentos familiares a partir dos seus ensinamentos. Nós sabemos que a sua palavra traz liberdade, que a sua palavra transforma, que a sua palavra pode fazer novas todas as coisas. Por isso nós entregamos os nossos relacionamentos, as nossas famílias diante do Senhor, pedindo que tudo que foi dito, tudo que foi apresentado ao longo desses 2 dias aqui, Pai, de fato, possam gerar fruto, possam impactar as nossas famílias, e que com nossas famílias impactadas e transformadas pelas verdades do seu Evangelho, nós possamos juntos impactar o nosso país, possamos juntos impactar o nosso mundo, em um tempo de tanta inquietação, de tanta adversidade, de tantas incertezas que nós temos vivido. Que no momento em que nós vivemos tamanha insegurança, que o nosso lar, que as nossas famílias possam ser o espaço de segurança. Que possamos, Deus, no nosso ambiente familiar, recebermos carinho, cuidado e alento. E que possamos perceber que esse cuidado e alento só é possível porque ele primeiro nos é derramado pelo Senhor, nos é proporcionado pela sua graça. Que a compreensão desse amor revelado em Cristo Jesus, de fato, molde o nosso caráter, os nossos relacionamentos e a nossa família. Deus, eu, nesse momento, clamo por aqueles pais que têm tido dificuldade de relacionamento com seus filhos. Que o Senhor dê a eles sabedoria, entendimento na criação, nesse processo de cuidado e direcionamento dos seus filhos. Eu clamo por aqueles filhos que têm tido dificuldade nos relacionamentos com os seus pais, pelos mais diversos motivos, comportamento, escolhas dos pais, mas que o Senhor os leve a honrar, a obedecer, a se submeter aos seus pais, de maneira que eles sejam impactados pelo testemunho de seus filhos. Eu peço, Deus, por maridos e mulheres, esposos e esposas, Deus, que têm vivido crises em seus relacionamentos. Que o Senhor possa, nesse momento, visitar esses lares. Que o Senhor possa, com o seu amor, Deus, constrangê-los. E com o seu amor, fazer com que eles possam transbordar de amor ao seu cônjuge, transformando esse lar, mudando essa família e fazendo isso única e exclusivamente para a honra e glória do seu nome. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido diante do Senhor, certos que só o Senhor é capaz de realizar. Nós oramos assim, Deus, agradecidos e no nome de Jesus. E nesse momento, eu rogo as bênçãos da parte de Deus, para você, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável, inimaginável de Deus, o Criador, o eterno Pai, que é a comunhão, o cuidado, a consolação e o poder do Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias,
sobre a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre todos os discípulos e discípulas de Jesus espalhados Brasil afora e mundo afora. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para sempre e sempre. Amém. Graças a Deus, mais uma vez eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam nesses 2 dias. Lembrando que você tem a oportunidade de compartilhar tudo o que teve aqui com amigos, parentes, pessoas próximas que talvez estejam vivendo momentos difíceis nos seus relacionamentos familiares. Eu sei que às vezes quando nós perdemos a possibilidade de ter um encontro presencial em congressos como esse, nós sentimos e ressentimos, mas Deus nos dá outras oportunidades. Por conta dos avanços tecnológicos, você pode pegar essa mensagem que talvez seria pregada para 100, 200, 500, 1000 pessoas e compartilhá-la de maneira que milhares ou até mesmo milhões de lares possam ser impactados pelas verdades do Evangelho. Chegamos então a esse final, certos de que Deus nos abençoou nesses 2 dias, rogando, como fizemos, a bênção dele sobre as nossas famílias. E esperamos que dessa forma possamos refletir o caráter de Cristo em todos os nossos relacionamentos e que isso possa fazer a diferença aonde ele tem nos colocado. Assim, nós encerramos esse tempo aqui, agradecidos por tudo aquilo que Deus nos deu o privilégio de vivenciar. Amém, amém. Que Deus te abençoe ricamente.